Bom, Nath, estamos aqui mais uma vez no capítulo anterior. É isso aí para você que nos assiste aqui no YouTube e também nos ouve no Spotify, porque estamos lá também. Primeiramente, quero agradecer e peço que nos sigam nas redes sociais, siga no capítulo anterior, no Instagram. No Instagram eu sou @nat.natv e lá no meu perfil você encontra o meu blog, também estou no Twitter. Me seguindo lá, você me encontra nos outros lugares. E você, amiga? Eu sou Maria Raquel FS, underline no Instagram. E sigam no capítulo anterior em todas as redes sociais e também aqui no YouTube. Porque a gente quer crescer, né? Quer continuar fazendo isso, quer talvez monetizar. No YouTube tem todas umas regrinhas para você conseguir monetizar. Quer ter interação, ter likes, ter mais de 50 seguidores, ter mais de 100 seguidores, enfim. Tem umas coisas que você vai ganhando conforme você vai crescendo mais. E a gente quer viver disso. Pelo menos ganhar dinheirinho, né? Isso aí. Sigam-nos e compartilhem com quem gosta de novela, com quem curte falar sobre esse assunto que a gente gosta tanto, além do vídeo aqui mensal. Também temos uma live no Instagram, sempre na última segunda-feira do mês. Quando não é na última segunda-feira do mês, a gente avisa, mas praticamente todas as segundas-feiras de todos os meses. Na última, porque, né, pra gente comentar tudo o que aconteceu no mês e comentar também sobre o vídeo, sobre a novela do vídeo. E comentem, façam comentários aí aqui no canal, no Spotify também dá para comentar, pessoal, dá para dar like, estrelinha e tudo mais. Então é isso, interajam pra gente continuar fazendo o que a gente gosta de fazer e que pelo jeito vocês também gostam, porque vocês estão falando aí com a gente também nas lives. Quem assiste a live e tem que vir pra cá, a gente tá tentando chamar, mas vamos ver, né? Isso aí. Bom, Nath, fevereiro, mês de carnaval. Pois é, carnaval, que é um tema que já foi abordado em algumas novelas. E a gente está aqui para falar sobre Bom Sucesso, que é a novela do mês. A gente pensou bastante em qual novela de carnaval que a gente falar, mas Senhora do Destino, que é uma novela que é muito marcada pelo carnaval, a gente já falou, né? Então vamos assistir, tá lá no canal o vídeo. E Bom Sucesso também é uma coisa que acho que é bem lembrada por essa história do carnaval, que a Paloma, que é a principal, queria sair no carnaval, tinha esse sonho. Eu revi um pouco da novela, eu lembro que no primeiro capítulo já é ela sonhando em sair de passista no carnaval. É verdade, ela tinha esse... Além desse sonho, ela também foi tendo outras vontades, conforme vão acontecendo coisas nas novelas, mas essa questão de sair como passista no carnaval, realmente era uma coisa que... a gente pode dizer que era o grande sonho dela? Acho que sim, né? Não sei. Eu acho que depois, conforme ela foi conhecendo mais pessoas, assim, e abrindo o mundo dela, foi modificando né, o sonho e tal, mas eu acho que esse primeiro era o grande sonho dela, assim, o carnaval, que ela gostava de carnaval e tal. E eu acho muito interessante, porque a novela não tem quase nada de carnaval. Talvez Vai na Fé tenha mais do que... Vai na Fé não, Volta por Cima tenha mais do que Bom Sucesso. Talvez porque a autora quis foi ambientar a trama num bairro do Rio de Janeiro, não sei, o Rio de Janeiro, o carnaval é uma coisa que está muito intrínseca na cultura do Rio de Janeiro, né? Então talvez ela deu uma breve pincelada, digamos assim, no tema. Porque a novela não é sobre carnaval, né? Com certeza. Eu gosto muito dessa novela, eu tava revendo ela e eu achei, nossa, eu acho que é o auge da Rosane, o auge da Grazi, o auge da Rede Globo em todos os aspectos. Que novela linda, meu Deus. Só tenho elogios a fazer. Eu acho que foi uma novela muito... Foi uma novela muito feliz. Eu acho que não só ela tá ali no hall de... A galera que gosta dos números, ela tá no hall de grandes audiências ali da década de 2000,
2010 para frente, eu acho que ela só perde para Cheias de Charme. Então, eu acho que foi uma novela muito boa no quesito de audiência, eu acho que tinha uma trama muito interessante, os temas que foram abordados foram muito bem colocados e foram colocados de uma maneira que estava alinhado com a trama principal e tudo foi conduzido de uma forma muito interessante. E é uma novela que tratou da literatura, que é um tema, assim, enfim, adoro. E eu acho que, eu não sei, eu não me lembro de ter novelas que abordam a literatura da forma como ela conseguiu abordar. Então, isso foi muito interessante. É interessante que a gente estava comentando no mês passado sobre Laços de Família, sobre a livraria do Miguel, e que a gente falou, né, enfim, tudo que abrange ali, os livros. E a Rosane fez uma coisa que nem o Manuel Carlos conseguiu fazer, que foi trazer esse tema central na novela, que era muito central. Acho que não tem poucas cenas que a literatura não era um ponto de discussão na novela. Poucos núcleos também ali que não falavam de literatura. Então foi um trunfo que a Rosane teve, que eu acho que ninguém conseguiu fazer antes e eu sinto que ninguém vai conseguir fazer. O núcleo era uma editora. O núcleo era uma editora. Eu acho, isso que você colocou é interessante, porque eu acho que ela conseguiu abordar o tema da literatura justamente porque ela talvez tenha pensado no público como um todo. E aí, antes que as pessoas achem que eu vou falar besteira ou absurdo, não é que, por exemplo, o Manuel Carlos ou, por exemplo, o Gilberto Braga não pensem no público como um todo. Eu acho que o Gilberto e o Manuel são autores que utilizam das suas próprias, o Gilberto Braga principalmente usa muito as próprias referências. Então, assim, são livros assim muito específicos, né, que talvez nem todo mundo tenha acesso. E aí fica uma coisa que poucos entendem. E eu acho que esse foi o cuidado que talvez ela tenha tido de colocar a literatura ali como um tema central e escrever, abordar de uma forma que todo mundo conseguisse entender, desde uma pessoa que é leitora dos livros mais clássicos, e assim, até livros específicos e de nicho, até uma pessoa que só leu, sei lá, livros mais populares, ou best-sellers, ou sei lá, só às vezes contou historinha de conto de fadas para uma criança, coisas assim, sabe? Não sei se o que eu tô falando faz sentido, mas eu vejo dessa forma. Faz total sentido, porque foi mais abrangente, né? Eu entendi completamente. Quando o Manuel Carlos, por exemplo, faz uma referência de livro, de peça, ele sempre faz uma coisa muito nichada ali. E o tal autor que, por exemplo, em Laços de Família a gente comentou, o tal autor que é meu amigo, entendeu? Eles falam muito, Hilda Hilst. Eu vou falar com ela, mas tipo, não é o Brasil inteiro que conhece. Claro, deveria conhecer, mas não conhece, não é uma autora popular. Agora, você pegar e falar Alice no País das Maravilhas, todo mundo conhece. Com certeza. Conhece. E aí ela vai colocando Mário Quintana, muita gente conhece, nem todo mundo, mas muita gente. Vinícius de Moraes, muita gente conhece. Aí ela joga um Baudelaire, nem todo mundo conhece, pouca gente conhece. Então, assim, eu acho que ela conseguiu fazer essa mistura de nicho literário com uma coisa que abrangia todo mundo, né? Porque todo mundo lê. O Brasil, ele tem essa sede de ler, embora isso não seja alimentado, né? Não seja sanado. Talvez ela tenha, não sei, mas isso que a gente está conversando me faz pensar na Bienal do Livro. Ali tem gente de todas as idades, gente que lê muito, gente que vai para conhecer os lançamentos, que vai só para olhar preço, que vai para assistir às mesas, crianças em passeio da escola. Então é um lugar que tem gente de todas as idades e gostos diferentes. Então acho que vai um pouco nisso. Inclusive, a Bienal aparece na novela, claro, acho muito incrível isso. A editora do Alberto tem um stand lá e tal, e eles fazem, e não lembro se foi gravado na própria Bienal ou não, mas incrível.
Eu acho essa novela, como falei, hoje eu vou rasgar cedo aqui, sim. É uma excelente novela e eu acho que mostra o potencial da Rosane. Eu sempre falo que ela é uma autora que ela consegue ter uma linguagem, que ela consegue conversar com o público jovem, mas não fica só nichado ali no jovem, ela fala para todo mundo. E eu acho que ela consegue isso justamente por ter passado, assim, eu digo passado por vários estágios, assim, claro que ela é uma autora que escreve só para sete, ela já deu até entrevista que ela não tem, por exemplo, grandes ambições de ser promovida para o horário das 9, e eu acho, nesse ponto, acho até interessante, porque quando um autor é promovido para o grande horário da casa, isso pode ser muito bom, mas também pode ser muito complicado, vimos como foi com Lícia Manso, que aí é um caso que só esse caso renderia um vídeo, mas assim, ela fez Malhação... Oi? Faremos, ela fez Malhação e foram 2 temporadas de Malhação que já foram produzidas numa época em que a Malhação já não tinha mais aquela força toda. Ela fez a Intensa como a Vida em 2012, que eu sempre falo que é a Malhação da Fatinha, e a Malhação Sonhos, e foram 2 temporadas muito bem sucedidas. Aí depois fez Totalmente Demais e chegou em Bom Sucesso. Então eu acho que ela consegue manter ali algo que nos convida a assistir, que consegue reunir talvez várias gêneros e classes, não sei. Então, ela é uma autora que ela manda muito bem no horário das 7, acho muito legal, muito legais as novelas dela. E realmente, Com Sucesso é uma novela muito boa. E eu acho que também tem um trunfo que ela fez essas novelas com o Paulo Ramo, eu acho que é o sobrenome dele, não sei se eu posso estar falando errado. Paulo, Raul, acho que é Raul, eu falo assim, também não sei, pessoas com sobrenomes difíceis. E eu acho que isso também foi um trunfo que ela... Todos os núcleos, assim, é muito difícil ter um núcleo ruim nessa novela, todos os núcleos são bons e têm histórias boas. Eu acho que isso não teve tanto sucesso quanto... Bom Sucesso não teve tanto sucesso nisso, nesse ponto, quanto Vai na Fé, porque eu acho que Vai na Fé tinha núcleos que eram bem ruinzinhos. Mas Bom Sucesso, eu acho que só 1 ou 2 núcleos que são não ruins, mas não tão bons. Que é o da editora, dos jovens da editora, eu acho bem ruinzinho. E talvez o da Alice, porque eu não gostava. Eu acho que eu concordo com você. Eu acho que ela consegue fazer essa construção dos núcleos e das tramas de uma forma muito interessante, que não ficam todos chatos, claros, que tem aqueles que a gente gosta mais, outros menos. Realmente, aquela parte mais jovem da editora era meio tipo assim, tanto faz. Eu tenho uma coisa tipo assim, tanto faz. Ter, não ter. É ruim assistir, né? Você assiste, mas se não tivesse também seria ok. Eu entendo nesse sentido. Eu concordo. E da editora, o queerbaiting, pra mim, foi o mais. Porque ali eu achava que ia rolar o LGBT, o núcleo todo. E no final, porque era muito marcado, assim, era um queerbaiting. E no final não foi só queerbaiting. E é uma coisa que a gente tá vendo que tá recorrente da Rosane, Vai na Fé foi a mesma coisa. E teve toda uma preparação, eles deram a entender que ia ter um núcleo, uma coisa, uma história boa, e no final era só uma historinha mais ou menos. E então eu acho que isso é uma coisa meio preocupante, porque a gente teve um outro núcleo, personagens gays em Bom Sucesso, que ficaram juntos, tiveram uma história, mas eu acho que em Vai na Fé a gente não teve tanta história assim. É que eu acho que Vai na Fé veio muito... mas é que eu acho que Vai na Fé também veio muito marcada e aumentou a curiosidade, porque assim, nós vamos ter uma protagonista que vai ser da religião protestante, que é os evangélicos. Então eu acho que todo mundo ficou com muita curiosidade de ver como que a Globo abordaria uma protagonista com esta religião, considerando que quem faz novelas muito marcadas nesta religião é a Record. Então eu acho que a Vai na Fé ficou muito tempo antes de estrear, ficava muito nisso, de como será que vai ser, como será que vai ser. E depois não ficou uma coisa tão marcada quanto é na Record. Eu acho que justamente a proposta foi assim, vamos mostrar, mas foi meio suavizado.
E aí eu acho que ficou tão nisso de mostrar isso, e aí talvez no início você tinha outras tramas, outras propostas que iriam ser abordadas, mas aí depois você foi se perdendo no sentido assim, ai, vamos deixar para abordar depois, e aí depois quando vai abordar talvez faz muito corrido e acaba o resultado final que a gente vê aí, ou melhor, que a gente viu, né, no caso. Eu sinto que Bom Sucesso foi bem mais pensado, talvez a Rosane não tenha tido tantas interferências, né, do grande escalão ali. Enfim, eu acho uma novela muito interessante. A gente sempre fala sobre novelas novos clássicos, né, de 2010 para cá, que poderiam estar aí no imaginário do público, sempre sendo reprisadas. E com certeza o Bom Sucesso era uma novela que poderia estar aí sendo trabalhada como um novo clássico, que é uma novela que ela não tem, assim, você assiste ela, eu acredito que ela não tenha nenhuma barriga, você assiste ela, todos os capítulos vão passando, assim, você vai vendo e, nossa, é isso, é isso, é isso, vai acontecendo coisas cada vez mais. Enfim. Eu concordo, eu não acho que é uma novela que tem barriga, eu acho que ela é bem... Eu acho ela bem linear, eu acho ela bem feita no que ela se propõe, e eu concordo com você, poderia ser uma novela que a Globo poderia reprisar à tarde, por exemplo, mas não sei se a Globo tem questões com novelas da Sete, porque a gente sabe que novelas da Sete, por ser um horário experimental, nem sempre performa bem, mas eu acho que as novelas da Rosane, tanto essa, ou Totalmente Demais, assim, nem tanto Totalmente Demais, porque foi reprisada durante a pandemia, mas são novelas que podem ser consideradas clássicos, assim, dessa era 2010 até aqui, e não só por audiência, mas por terem sido boas novelas, mas não sei, a Globo não investe muito, não sei por quê. Enfim, e é uma boa novela. E a Grazi, brilhando, como sempre, mas, assim, muita gente fala de Verdades Secretas e tal, mas para mim a Paloma é o auge da Grazi, ela nasceu para fazer esse personagem. Eu acho interessante que ela falou que ela se inspirou muito na mãe dela e dá para ver ali que é uma mãezona, é uma Helena praticamente. Eu gosto da Grazi, eu acho que a trajetória da Grazi porque assim, ela saiu do BBB e caiu logo lá em Páginas da Vida, e tipo, nossa, já contracenou com o Thiago Lacerda, legal, ótimo, mas assim, eu acho que demorou, ela fez alguns personagens aí não tão lembrados, não tão bons, aí fica muito a critério de cada um. Eu acho que, em Verdades Secretas, ela, tipo assim, ali, ela botou o nome para jogo, foi incrível, até rendeu indicação, só que realmente eu acho que depois de Verdades Secretas a Paloma foi um excelente personagem que ela interpretou, eu acho muito bem construído, é uma protagonista que a gente gosta, a gente simpatiza, torce, então eu acho que ali junto com a Larissa de Verdades Secretas é um bom papel dela. E eu não lembro dela ter feito nada depois grande assim. Não, eu acho que talvez entre a Verdades Secretas e a Bom Sucesso, ela fez Outro Lado do Paraíso, porque quando eu penso na Grazi, o que eu penso que a Grazi já fez? A Grazi fez Páginas da Vida, a Grazi fez Flor do Caribe, acho que ela fez Negócio da China também, aí a Lei do Amor ela também fez, aí fez Verdades Secretas, fez Outro Lado do Paraíso e fez Bom Sucesso. O que eu lembro da Grazi é isso, pode ser que eu esteja esquecendo algum, mas eu acho que são esses, né? Se alguém souber e quiser deixar nos comentários algum que eu tenha esquecido, né? Só não vou lembrar de nome de todos os personagens dessas novelas. Mas. Eu acho que depois de Bom Sucesso também veio a pandemia, né? Então a gente não pode. Mas eu acho que daí ela já foi direto para Dona Beija, que teve toda uma problemática na produção, uma demora, enfim. E ficou meio que travada ali, né? A gente não pôde. Eu sei que ela fez um filme, um filme do Rafael Montes, inclusive, a gente estava conversando sobre o Beleza Fatal antes de começar. Acho que é Família Feliz o nome. Mas é aquela coisa de streaming, né? De nichado, e nem todo mundo fica sabendo. Então, eu acho que foi com o Gianecchini. Isso, esse filme foi. Então,
E aí ela não teve. Interessante, porque realmente depois a Paloma parecia que ia, né? Uma novela atrás da outra, mas acho que até eles mesmos não estão querendo fazer tanto novela mais. Ah, eu acho que talvez ela. É que a Grazi sempre foi uma atriz que demonstrou que também ela queria, assim, além, ela gosta muito de atuar, mas ela quer passar tempo com a filha dela, ela quer fazer as coisas que ela gosta. Então, assim, não é aquela atriz que vai emendar um trabalho atrás do outro, não sei se porque gosta, porque quer, porque tem medo, porque, ai, às vezes você faz uma novela, aí você fica muito tempo sem fazer novela, e aí você fica, meu Deus, será que vão esquecer de mim ou não? Não sei se algum ator ou atriz tem essa sensação. Eu falo isso porque ontem eu tava conversando com a minha mãe sobre, tipo assim, o Rodrigo Lombardi. Aí eu falei, tá, o que ele fez antes do Moretti de Travessia? Aí a minha mãe foi pra, tipo, uma novela muito atrás. Aí eu falei assim, não, eu acho que ele deve, eu acho que antes do Moretti ele deve ter feito A Força do Querer. Aí eu não sei se não, a minha mãe foi pra Verdades Secretas. Eu falei, não, ele não fez. Eu falei, deve ter sido A Força do Querer. Então, assim, essa lacuna que o ator não tá ali fazendo nada, a gente sempre pensa, nossa, qual foi a última novela que a pessoa fez? Então, não sei se ela talvez selecione bem os trabalhos que ela quer fazer, se ela divide bem o tempo dela entre atuar e a vida pessoal dela, mas realmente, depois da Paloma, ela não fez mais uma novela ou nenhum papel que se fala assim, nossa, principalmente na Globo, né? Sim. É uma pena, né? Porque eu acho uma excelente atriz, assim. Sim. Uma das grandes dessa geração dela. Com uma história muito linda que todo brasileiro ama ver, né? Que começou ali sendo esculachada e agora é grandona. Enfim, uma pena, mas incrível como o elenco dessa novela foi bem sintonizado. O Antônio Fagundes ali como o Alberto. Meu Deus, o que foi aquilo? Só grandes mesmo. A gente acaba vendo novelas muito antigas e falando, nossa, nunca mais vai ter esse grande elenco numa novela da Globo. Mas eu acho que Bom Sucesso talvez tenha sido uma das últimas ali que conseguiu reunir um grande elenco. E um elenco interessante com assim, mesclado. Atores veteranos, atores mais jovens, talvez, não sei se algum outro ator que estava começando, porque tinha pessoas ali que eu nunca tinha visto em nenhum trabalho. Então eu acho que conseguiu fazer uma mescla bem harmônica, ficou bem interessante, porque tinha um pouco de tudo, veteranos, alguns que eram mais experientes, os novatos, então é legal porque dá aquela sensação de todo mundo tendo oportunidade. E todos muito bem, né? Eu acho que ali as pessoas, os novatos ali do grupo, acho que de adultos nenhum novato, mas do grupo de adolescentes, né? A gente tinha muitos rostos novos e todos, eu tava revendo o Gabi Sente, né? Que na verdade eu fui procurar Bom Sucesso, aí eu vi Gabi Sente e falei, vou rever pra lembrar a novela. E caramba, o núcleo adolescente assim era muito bom. Era muito bom. Não tinha nem assim, lembrava um pouco Malhação, que é a Rosane, mas não tinha aquela coisa, às vezes na Malhação cai para uma atuação meio cansada, né? Daquela atuação jovem Malhação que a gente sempre fala. Mas nem isso tinha, era realmente um núcleo muito bom. E não sei, é interessante você ter falado isso de como teve essa mescla, porque é uma mescla com grandes, assim, poderiam ser grandes nomes, né? Não sei, não acompanhei depois por onde ando, mas o núcleo adolescente era de atores bons. Ou bem dirigidos, não sei, mas estava bom. É interessante isso, porque você falando, e é verdade, eu acho que as novelas dela conseguem manter um pouco dessa, principalmente no núcleo adolescente, dessa pegada da Malhação, mas, e como você bem colocou, talvez bem dirigido ali, não fica aquela parte, sei lá, aquela parte tanto faz, tanto fez da Malhação, porque e a Malhação tem essa parte, e eu até entendo, porque a Malhação tinha, sei lá, 100, 200 e tantos capítulos. Então, até entendo ter momentos que vai ficar uma coisa assim, ai, meu Deus do céu. Só que tem horas que aí a gente pega, por exemplo, tem essa parte meio Malhação e tudo mais,
E aí, em Vai na Fé, a Bela Campos, a personagem, a Jennifer, eu achava chatíssima. E aí, às vezes, eu olhava e eu falava assim, gente, eu falava isso aqui às vezes em casa. Gente, que falta não faz uma malhação. Porque na malhação você pega, às vezes, se não a protagonista, a amiga da protagonista, ou algumas outros personagens, que ali é meio uma escada para você chegar numa novela das 6 ou das 7, não ficar uma coisa tão, meu Deus do céu. E às vezes, assim, a gente fica assim, que falta faz uma malhação, mas às vezes não necessariamente, assim, precisa-se de uma malhação, porque a Maísa, por exemplo, em Garota do Momento, tá muito bem. Então, não sei, tô eu aqui divagando, A não sei. Maísa teve o laboratório de Carrossel, né, também, a gente tem que ver isso. Essa geração dela, Maísa, Laís, Manoela, eles tiveram as novelas do SBT. Então, assim, eles tiveram um laboratóriozinho de atuação, então também não foi no seco, assim. Mas isso da Bela Campos que você falou em Vai na Fé, a gente também tem que ver. Eu tenho receio com ela em Vale Tudo, sim. Eu também. Mas a gente tem que ver que será que a Jennifer não era a personagem que era chata? Porque foi como comentei, a Alice, que é a Bruna Inocente, a Alice era chatíssima. Eu achava o núcleo dela muito chato. Ela era uma personagem chata. Então, assim, será que a Rosane não sabe escrever algum tipo, a certos tipos de personagem e elas ficam chatas? Tem que ver isso também. Mas aí, isso me faz pensar, eu tô tentando lembrar, assim, totalmente demais, tinha alguma personagem muito chata, assim, desse nível, eu gostar de escrevendo. Eu tô tentando voltar lá pra... Não tô me lembrando. Eu acho que era pra ser a personagem da Olivia Torres, eu não lembro o nome dela, a irmã da Fatinha, não, da... Cassandra. É. Não era... Será que não era Débora o nome da irmã dela? Que é essa personagem? Eu acho que era isso, não era? Só que a Olivia Torres tem um carisma muito grande. É verdade. E já tinha trabalhado com a Rosane em Desenrola, eu acho que é da Rosane, não lembro, eu acho que é. E já tinha essa coisa de fazer, né, adolescente e tal. E tinha feito, acho que ela fez Malhação também. Então tem isso. Talvez ela tenha sido... Talvez ela tenha saído por cima ali, porque tinha... Eu acabei de pesquisar, é Débora mesmo o nome da personagem dela, da Olivia Torres, em Totalmente Demais. Talvez ela tenha tido, né, porque ela tinha o carisma e sim, já tinha uma experiência ali de levar uma novela. Não lembro se a Bruna Inocência fez alguma outra novela, eu acho que não. Acho que a Alice foi a primeira. E a Bela Campos só tinha a muda, que metade da novela ela passou muda. Então, isso é verdade, mas não sei, isso que você colocou pode ser um ponto. Vamos ver se na próxima novela da Rosane ela vai ter esse personagem chato, mas é o que eu tô falando, em Totalmente Demais, eu não lembro de ter ninguém chato, assim, que você fala, que chato, que não sei o quê. A Débora só era muito complexada, né? Tadinha. A Elisa às vezes tendia para essa. Chatice. Eu acho que era. Eu acho que era a Elisa e a Débora fizeram a Alice e a Jennifer. Eu sinto isso. Porque as duas são. A Alice é complexada e chata, e a Jennifer também é complexada e chata, né? E as duas têm aquela questão com o pai e tal, né? Que. Enfim. E ter essa coisa de paternidade e tudo mais. Enfim, eu acho as duas personagens bem parecidas. A Rosane tá revelando que ela tem, claro, todos os autores têm esses cacuetes, sempre repetir, né, algumas mesmas. É o estilo. O estilo, tudo bem. É que você falou cacoete, eu achei engraçado e interessante. Eu falo que é o estilo, porque às vezes a pessoa, mas isso já teve em 3, 4 novelas. Gente, é a marca registrada da pessoa. Paciência. Sim, Gilberto Braga tá aí para, né, o maior autor de novelas e repetindo até a cena. Mas não sei, é porque, cara, Vai na Fé, eu acho que a Jennifer foi um dos motivos de eu ter parado de assistir. Eu sou uma muito chato, mas eu vou retomar e vou assistir ela inteira um dia, eu prometo. A Jennifer era bem chata, enfim. Mas uma coisa que eu gosto muito
é que o casal principal, que é o Marcos e a Paloma, eles são um casal divertido. Eu não sei se você lembra a primeira cena, se você viu, que a primeira cena deles se conhecendo é ele atropelando ela no mar. Sim, na praia, eu lembro. Mano, quais as chances disso? É muito bom, meu Deus do céu. Ah, eu gosto do casal. Assim, apesar de, sei lá, eu não lembro na época como que era a torcida, porque sempre tem esses negócios de torcida para casal, né? Mas eu gosto, eu acho que foi um papel que o Rômulo Estrela fez que foi bem, porque quando eu penso nele, fico tentando lembrar os papéis que ele já fez e em quais papéis ele estava bem. Também é um outro ator que tem isso, tipo, quando você pensa assim, quais foram as novelas que ele fez? Sempre tem isso, né? Como a gente estava relembrando aqui da Grazi. Então, eu acho que talvez na Bom Sucesso foi um papel assim. De destaque, acho que foi um papel dele bem executado, porque depois desse eu tô tentando lembrar de alguma aqui, mas eu não tô lembrando. Sim, a gente comentou sobre ele no vídeo de Além do Tempo, que ele fez um personagem secundário, e realmente eu não lembro, assim, de nenhum papel dele depois ou antes, que tenha o mesmo destaque do Marcos. Eu até anotei aqui que o Marcos é estilo mocinho de K-drama, de drama coreano. Ele é muito, eu assistia a novela e falava, meu Deus do céu, eu tô vendo isso daqui como um drama coreano, que é muito estilinho. E ele brilhou, assim, simplesmente. Eu não acho o Marcos um personagem tão complexo. Ele é aquele, né, o garoto que não quer crescer, o Peter Pan, enfim, e com o tempo ele vai se amadurecendo, e no final da novela ele fica um cara completo, bacana. Mas não é um personagem complexo, mas marcou muito ele, e eles tiveram muita química também, né? Verdade. E eu não lembrava que ela ficava tanto tempo assim com o ex dela, o Ramon. Ele volta dos Estados Unidos no começo da novela. E, se não me engano, eles terminam, tava revendo a novela, no capítulo 75, 74, por aí. Eu acho que ela meio que investe porque era o amor de juventude. Eu acho que ele vai embora porque ele ganha uma bolsa para ser jogador de basquete e tudo mais. Aí sabe aquela coisa, não deu certo lá, vamos meio que voltar de onde paramos ou vamos reescrever uma nova história e enfim. E o Ramon eu acho um bom personagem, um personagem complexo, mas ao mesmo tempo eu sinto que depois que ele terminou com a Paloma, o Zane não sabia muito bem o que fazer com ele ali dentro da trama. Então meio que foi jogando, eu acredito que é uma trama bem parecida com o Tony Garrido em Totalmente Demais, que é o professor de educação física, que termina com uma outra pessoa lá, não é com a mãe do Jonatas, não. Não. Mas eles se envolvem e depois termina com outra. Eu sinto que é meio que a mesma, uma trama bem parecida. E podia ter sido melhor, eu acho, romanticamente. Assim, o Ramon termina com a professora. Assim, sabe? Juntou a professora da Alice com ele. É que eu acho que entra naquilo que eu falei. Coloca no início da sinopse, da trama da novela, vai acontecendo. Aí depois, porque novela por ser uma obra aberta e a resposta do público conta muito, aí às vezes o público tá torcendo muito para aquele casal, aí o outro elemento para completar o triângulo amoroso fica ali. Aí, às vezes, aí começa o quê? Em algumas novelas dá para perceber isso. Aí o casal já tem uma torcida tão ali consolidada, aí o outro elemento do triângulo fica circulando por vários núcleos. Às vezes fica com gente que não tem nada a ver. E aí você fica, meu Deus, por que isso aqui? Até encontrar uma possível solução. Ou uma possível solução, uma coisa assim, a gente precisa logo terminar isso aqui. É isso aqui então vamos colocar isso aqui para ser. Eu sinto um pouco disso, não só nas novelas da Rosane, mas em outras novelas também. Sim. E é interessante você falar isso. Eu tava pensando nessa grande necessidade que a gente tem da novela por ser um folhetim e tal, em ter um triângulo amoroso, sabe?
Não digo em Bom Sucesso, porque em Bom Sucesso a gente entende que era o pai dela que voltou e tudo mais, ok. E aí tem essa coisa que você falou do grande amor do passado, que eles tentaram dar certo, não deu certo. Mas tem muitas novelas que não tem a mínima necessidade de existir um triângulo amoroso e vai. Eu não sei se essa ideia do triângulo já vem um pouco pensada no início para, vamos movimentar, mas aí é o que eu vejo hoje, tanto, sei lá, nossa geração, novas gerações. Eu não sei se nas gerações dos nossos pais ou pessoas abaixo dos nossos pais era assim, de assistir naquela época uma novela e ficar torcendo muito para determinado casal. Hoje, essa torcida de casal é tão inflada e faz até fã-clube, Elo e Stênio, por exemplo, eu tô pegando um exemplo de uma questão que não tem nada a ver com Bom Sucesso, mas assim, é uma coisa tão, meu Deus do céu, já tem o fã-clube ali. Então, assim, pode entrar 30 mulheres para fazer triângulo quadrado, e você encher uma Kombi de mulher para ficar com o Stênio, sempre volta, porque já tá muito consolidado ali. Então, eu não sei se essa coisa do triângulo já vem um pouco do início, ou vai colocando ao longo da trama, e aí a resposta do público conta muito, mas a gente tá falando de Bom Sucesso, Vai na Fé também tinha um certo triângulo, o Benjamin, o Luiz Lorenzo e a Sol ali, ficou aquela coisa. Aí depois, Benjamin e Sol tem que ficar, então, aí Luiz Lorenzo, aí depois, tipo, o Luiz Lorenzo ficou lá com a Lumière, então, tipo, é uma coisa assim que meio que, não sei se já vem logo já na sinopse, se vai colocando, porque, enfim, novela tem muitos capítulos, tem que ir coisas acontecendo, mas a resposta do público conta muito, e eu acho que conta cada vez mais, porque tem esse negócio de torcida, fã-clube, e a coisa arada toda. Então, já aproveitando esse gancho, já falando de Gabi Sente, eu lembro que Marcos e Paloma tinham uma torcida muito grande, mas Gabi Sente era uma coisa muito absurda no TikTok, no Twitter, e só se falava nisso na novela. Eu acho que teve uma época até que meio que ofuscou, não dentro da Câmara do Bom Sucesso, claro, mas nos comentários, assim, que a gente vinha, acabava ofuscando, que era aquelas fancams o tempo todo, e realmente é uma boa trama, mas revendo agora, eu vejo que eles passaram bastante tempo, assim, separados dentro da novela. Então, acho interessante. E teve triângulo amoroso com um amigo dela, o Carlitos, de Garota do Momento, que é o Patrick, não lembro o nome do ator, que é muito bom, mas também foi meio que prejudicado, porque ele era chato, porque ele ficava no pé da menina lá, porque ele era amigo dela, mas ficava no pé dela, enfim. E é interessante. E teve o final, ali quase pelo final da novela, que a menina que faz a Gabi brilhou ali, que era quando ela salva o Alberto e acaba tendo o negócio de perda de sangue, e o sangue dela é um sangue raro que só podia ter transfusão com algumas pessoas. E eu lembro que isso foi muito interessante, porque eu não sabia sobre isso. E parece que só tem, eu não lembro que sangue que é, mas só tem 2 ou 3 famílias no Brasil que tem esse sangue. Então, achei muito interessante a Rosane e o Paulo trazerem isso na trama. É uma coisa que a gente que nem a gente tá falando de laços de família, a Camila com a medula óssea dela, que era uma coisa que não era falado e de repente começou a ser falado. Eu acho que o sucesso conseguiu meio que isso. É um merchandising social bem feito, mas não daquela, meu Deus, é bem feito, mas não daquele jeito, tipo assim, como é que eu posso explicar? Tipo assim, vai parar, sabe aqueles merchandising que parecia que ia parar a novela só para aquilo? Eu não sei se, enfim, eu tenho essa sensação. Claro, a Glória Pérez e o Manuel Carlos tem esses merchants bem impactantes que ficam por vários capítulos e dá aquela sensação de tipo, vai parar a novela. E você colocar isso, pensei aqui, um merchandising social bem feito e talvez até discreto, porque do jeito que você está falando, eu pensei nisso do merchandising social agora, é feito de forma bem discreta, não do tipo, né, como a gente via nas outras novelas. Eu acho que foi bem inserido na trama e não tomou a trama por completo. Tomou a trama por completo, foi ali, mas não era sobre isso a novela. Em nenhum momento foi falado que ia ter essa abordagem e tal. Então, acho que ela trouxe isso daí como uma reviravolta.
também para trazer o pai da Gabriela e do Peter para clarear essa coisa que todo mundo fala, mas quem que é o pai deles e tal, e aí foi trazido, né, sobre isso, mas em nenhum momento foi maior do que a própria protagonista, porque a Paloma também, como mãe, ela, como a Helena também brilhou ali com a doença da Camila, ela brilha muito nessa trama da doença da Gabriela, então eu acho muito que foi muito bem pensado dentro da trama essa parte. Não ofuscou e não teve nada, enfim. Foi muito legal. Tem uma coisa nessa novela que eu acho muito, muito bizarra, mas muito boa, que é Natal em Outubro. Não sei se você lembra, se você soube, que o Natal na novela, na verdade, foi ao ar em outubro. Não lembro. Eu não lembro. Eu lembro, não lembrava, e aí eu comecei a rever, eu falei, o Natal. Aí eu fui assistir no Globoplay, e tava lá, 29 de outubro, acho que era 29 de outubro, não sei, enfim, outubro. O quê? Os capítulos de Natal foram ao ar em outubro, aí eu fui pesquisar e relembrei, realmente. E foi uma coisa muito bizarra, e aí a Rosane falou, como o tempo na novela é elástico, a gente pode fazer o que a gente quiser, e com certeza, né, não precisa ser. Mas eu achei muito engraçado, e aí depois eu fui rever algumas partes que passam depois do Natal até o Carnaval, e faz muito sentido, porque, se não me engano, o Carnaval na novela caiu no Carnaval. Mas então a gente tem outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. 4 meses de novela antes do Carnaval, e acontece muita coisa nesses 4 meses. E principalmente essa doença da Gabriela. Então, tem o desfile da Paloma, tem a doença da Gabriela e tal. Então, eu acho que ela quis esticar realmente esse período entre Natal e Ano Novo e Carnaval, Natal, Ano Novo e Carnaval, para que mais coisas acontecessem nesses 2 meses, a trama em 4 meses, se passasse em 2 meses. Você falar desse negócio do Natal sem outubro, eu fiquei pensando quando a gente gravou o episódio lá de fim de ano falando do Natal nas novelas, e eu pensando assim que tipo, o Manuel Carlos tinha um pouco das novelas dele cair, se não ali muito próximo, tipo, dava a sensação de você estar quase ali. Louco esse negócio do Natal em outubro, mas aí cai um pouco do que ela falou, né? Na novela o tempo é meio diferente, mas também eu pensei naquilo que você falou, de quando é muito distante, a gente não se sente meio que inserido, né? Exato, que foi a mesma coisa que aconteceu com Laços de Família, né? No começo, começa ali no final de ano, em julho, então fica estranho. E todo mundo estranhou muito. Falei, como assim? Calma, Rosane. A gente tá em outubro, ainda falta 2 meses. Porque quando a gente vê uma coisa na TV, é que nem panetone em outubro. A gente vê panetone em agosto, né? Agora já tá começando. A gente vê panetone no supermercado, a gente fica meio, meu Deus do céu, já tá começando o final do ano. Meu Deus do céu. Eu tenho tanta coisa para fazer até lá ainda. Eu acho que essa questão do comércio com os produtos é muito assim, a gente já precisa lucrar, porque a minha irmã tava falando que ela saiu ontem, ela já viu ovo de Páscoa, tipo, o carnaval ainda nem de fato aconteceu, e já tem ovo de Páscoa. Meu Deus, ainda falta 2 meses pra Páscoa. Pois é. Enfim, e eu acho que isso acaba meio, não falando da novela, claro, mas dessa comercialização acaba meio que tirando, né, aquela preparação, aquela coisinha do dia do feriado, que é uma coisa tão gostosa da gente ter, né? O Natal é dezembro, ou no máximo novembro ali, vai chegando no final do ano, vai se preparando, ou a Páscoa vai chegando em abril, março, a gente vai se preparando para ter aquele jantar, aquele almoço de família e tudo mais. E, sei lá, vai ficando meio, é só mais uma data, né? Já tá com panetone em agosto, que é... Sim. Né? Bom, tem mais coisas ainda pra falar. A gente já tá falando de Toda a Família, eu acho que é uma novela que realmente dá pra ver toda a família, até comentei com você, Nath, que aqui em casa a gente assistiu, minha família não é noveleira, eles não curtem muito assistir novela, mas aí eu comecei a assistir essa novela,
E eu falei, é uma novela legal, vocês querem ver? Aí eles, vamos ver. E eles se apaixonaram, assim, eles falavam, a gente não vai ver hoje o capítulo de hoje, que a gente já assistiu no Globoplay. A gente não vai ver o capítulo de hoje de Bom Sucesso. Quantos capítulos tem essa semana pra gente assistir? Eles mesmos iam falando pra mim. E realmente é uma... Nossa, como eu disse, rasgação de seda. Eu acho que entra muito no trunfo que ela tem de conseguir conversar com todas as gerações, e ela conversa de uma forma que aproxima. Não é aquela... Porque tem umas novelas que tem um diálogo que você fica assistindo, eu não sei se sou eu, mas às vezes é tão distante. Aí você fica tentando imaginar como que é aquilo. Então eu acho que o trunfo dela é justamente conseguir dialogar com todas as gerações e de uma forma que consegue aproximar. Sim, e realmente a gente vê até ali as crianças, né? A gente estava falando de como todos os atores estão muito bem em cena nessa novela. E as crianças, assim, deram um show, são duas crianças. E eu acho meio, assim, na minha vida não tem muitas crianças, acho que nenhuma, na verdade. Mas eu acho um pouco estranho novelas que não tem crianças. Por exemplo, agora a gente tá com 3 novelas no ar que não tem nenhuma criança, eu acho. Volta por cima só, tem uma criança. Tem uma criança. Que é o Luquinhas, o filho da Cida lá, mas na Garota do Momento não tem. E em Mania de Você não tem. Tem só aquele bebê lá, que é o neto da Du, mas ele é um bebê. Realmente, eu também não convivo com muitas crianças, mas realmente só tem uma novela com uma criança, uma novela no ar atualmente com a criança. Então é uma coisa também que distancia, né? Eu acho que a criança também dá esse ar de família, de familiar, quando tem uma criança numa novela. E assistindo novelas mais antigas, a gente vê o quanto tinha crianças, né? Ali, verdade. Quando estava passando Corpo a Corpo, tinha um núcleo com crianças, ali da Lília Cabral, e Cara e Coroa tem também, Viver a Vida tinha também, eu acho que agora só Plumas e Paetês que não tem. Cobras e Lagartos tinha só o Sushi lá. E agora, pensando nas reprises da Globo, a História de Amor, que eu me lembro, só tem 2 crianças, que é o filho do Assunção e a filha da Marta. E na Tieta não são bem crianças, são mais adolescentes, né? Não é... Assim, eles são meio que tratados um pouco ali como crianças por ser jovens e alguns assuntos, não pode estar ali, mas na Tieta, para mim, já são mais adolescentes. Sim. É interessante de ver como vai tirando, né, crianças da novela. Vamos ver, Vale Tudo tinha o Danton Mello. O Danton. Era o filho do Ivan, era o único, que eu me lembre. Vamos ver como que vai ficar, né, nas próximas novelas. Interessante a gente observar isso, não sei se é porque existem menos crianças no mundo, não sei se isso é Estou jogando uma fake news, um fato que eu não tenho certeza aí. Mas... Não é bem uma fake news, realmente. A gente fica vendo aí que cada vez mais vai se adiando essa questão de ter filhos. Não sei se é uma questão do lado do sonho, se é uma questão do tipo, quero, porque as mulheres têm essa questão do relógio biológico e tudo mais, mas realmente estão nascendo, eu tenho a sensação também de que estão nascendo menos crianças. Você falou que você não convive com crianças, eu também não convivo com crianças já tem um tempo. Todas as pessoas do meu núcleo familiar estão adolescentes, praticamente adultos, e adultos também. Eu não tenho primos, assim, eu tenho 2 primos que são crianças, mas a gente não tem um contato bem esporádico. E os cunhados do meu irmão tiveram filho agora. Que é um bebê, assim, que eu convivo às vezes também, esporadicamente. Mas meus irmãos nenhum tem filho, assim, primos da minha prima, que eu convivo mais, também não tem filhos. Então, realmente, assim, e essas crianças que eu convivo esporadicamente, mas já tá quase adolescente. Então, assim, também tem isso. Eu acho que a gente até estava conversando aqui em casa uma vez sobre isso. Eu acho que até falou sobre isso com você. De ter sempre crianças, que antigamente sempre tinha crianças
na família, e agora a nossa geração meio que tá adiando isso de criança, ou nem quer ter, né? Acho que a maioria dos meus amigos nem querem ter filhos. Sim, isso é verdade. Você falando isso na família da minha mãe, a minha avó tá viva ainda, são só 3 netas mulheres, eu, a minha irmã e a minha prima. E a minha prima, que é mais velha do que eu, ela teve recentemente, a filhinha dela tem 2 anos. É a única bisneta que a minha avó, por parte de mãe, tem. A minha avó, por parte de pai, já faleceu, mas ela conseguiu chegar a ser tataravó, o que é um feito hoje em dia. Mas ela chegou a ser tataravó, teve vários bisnetos e chegou a ser tataravó. Então, um feito e tanto. Né? Ela morreu com 89 anos, é um feito chegar aos 89, é um feito ser tataravó. E isso de menos crianças faz pensar o quanto o mundo está caminhando para o envelhecimento, de cada vez a gente conviver com pessoas mais velhas, e tem essa questão do envelhecimento, tanto na questão de se preparar para o envelhecimento, quanto essa questão do etarismo, porque a gente vive numa sociedade que cultua a juventude e cada vez mais descarta o mais velho. É aquela, você quer ter a experiência do mais velho, mas viver na finitude da juventude, como se a juventude fosse finita, e ela não é. Enfim, loucuras. Não, isso casa muito com o que é da novela, né? Porque tudo gira em torno, o começo, né, pelo menos, gira em torno da Paloma e do Alberto trocando os exames lá, e ela acreditando que ela ia morrer, mas na verdade era ele que estava ruim e tinha alguns meses de vida, e no final realmente ele só tem alguns meses de vida. E eu acredito que é isso, essa coisa do procedimentos estéticos que a gente tem visto, que as pessoas querem ficar cada vez mais jovens e não querem aceitar, né, o envelhecimento, e a gente está envelhecendo, a gente não é uma sociedade jovem mais. Eu acho que tem isso, e além dessa questão do procedimento estético para não envelhecer, dá aquela sensação de que está todo mundo igual. Eu vejo como meu irmão tem 16 anos, eu vejo como é a adolescência, e na época em que eu era adolescente, tinha-se diferenças, e hoje parece que todo mundo tá igual, de se vestir igual, a mesma unha, põe cílio, e aí você fica olhando a pessoa e não há uma naturalidade. Claro, cada um é livre para fazer o procedimento que quer, mas sempre você tocando esse lance do procedimento, a galera faz a harmonização, aí depois não gosta. Eu tenho visto aí recentemente que agora tá rolando um lance de desarmonização, ou seja, você vai retirar o que você colocou do teu rosto porque você quer voltar. Ai, gente, é uma loucura. Tá vendo? Uma loucura só para construir a frase. Eu tava lendo sobre isso realmente, e o quanto os procedimentos estéticos viraram essa trend, né? As tendências à beleza, em vez de ser uma coisa permanente. Sim. Então tem isso, é por isso que as pessoas estão colocando e tirando, e não sei, talvez isso até acabe envelhecendo as pessoas um pouco mais antes do tempo. Verdade, bem colocado. Bom, também queria comentar, tô vendo aqui o que a gente já comentou e que não, mas indo também por essa linha do envelhecimento, essa novela, eu acredito que a Rosane fez ali como uma homenagem ao Fagundes. Acho, assim, se ele não quisesse fazer nenhuma novela mais, já não precisava fazer, porque ali ele fechou com chave de ouro a carreira dele. Não precisava fazer mais nada. Eu fiquei pensando, e eu pesquisando ontem sobre a novela, eu fiquei pensando que como que deve ter sido muito interessante para ele fazer esse personagem, porque o personagem dele era dono de uma editora de livros, e ele é um cara que ele é um leitor voraz. Na época da novela, ele apresentou um podcast em parceria com o G-Show, que ele ficava indicando livros. Depois que terminou a novela, ele fez o próprio livro dele, que indicava alguns títulos. E o quanto deve ter sido interessante o fato do personagem dele ser um dono de editora e essa questão dele ser um leitor voraz, o quanto ele conseguiu contribuir
Eu acho que ali até pro elenco como um todo, principalmente quem contracenava ali na editora, e o quanto que deve ter sido interessante para ele, por ser um leitor voraz e etc e tal, ter interpretado esse personagem. Então, assim, deve ter sido uma... Eu tava até falando com a minha mãe, eu falei, nossa, deve ter sido uma contribuição e tanto pro elenco, pra novela, e ele também deve ter ficado muito feliz de ter interpretado, apesar dele ter interpretado uma pessoa que era um pouco mais amarga, digamos assim, com o decorrer da novela ele foi ficando mais flexível, né? Mas deve ter sido muito legal ter interpretado, e realmente foi um papel muito bom dele. E a gente vê, assim, por ele já saber, né, que ele ia morrer, o personagem, o Alberto, a gente vê várias cenas de despedida. Então tem a festa de despedida dele é muito linda, porque é assim, ele reúne a família e os amigos, e ele lê trechos de livros para cada um ali. Então, assim, por exemplo, a Gabriela e o Vicente foi Romeu e Julieta. O Marcos foi... Aí eu não lembro se foi... Enfim, eu lembro que a Alice e o namorado dela, o Vaguinho, eram Capitães de Areia. Paloma e Marcos, eu acho que, se não me engano, era Dom Casmurro. Eu não lembro muito bem, assim, mas eu lembro que... E aí eles se caracterizavam como os personagens dos livros, da pequena cena. E meio que interpretavam ali a cena. Então eu acho que Paloma, não lembro, porque tinha muitas essas sequências dos personagens se imaginando nos livros. Sim. Eu lembro que teve uma cena que a Paloma era Alice, outra cena que eu acho que ela era Capitu e o Marcos era o Bentinho, tanto que te trazia muito aquela estética da cena da série do Luiz Fernando Carvalho, de Capitu, que era uma estética lá teatral e tal, trazia nessa cena. Enfim, tinha muito disso, essa despedida foi muito bonita, e teve esse tema central da literatura, e depois a gente teve quando ele falece depois, e aí a menina, a Sofia, que é a neta, traz a urna dele para colocar lá na biblioteca, e eles também têm uma cena ali de despedida e tal, em que eles relembram citações que ele fez, que ele fazia frequentemente. Então, citava Mário Quintana, fazia um poema e tal. Cada personagem relembrou uma coisa dele. Então, foi muito emocionante, dá para ver ali que o próprio elenco estava emocionado em fazer aquela cena. Eu sinto que a gente teria que ter mais novelas, assim, sabe? Que são sensíveis, que emocionam desse jeito. A sensibilidade. Sim, eu acho que eles conseguiram colocar o universo dos livros, como você falou, os personagens tinham momentos que eles se imaginavam ali nos conflitos do que tinham nos livros, então eu acho que isso aí foi muito bem construído e apresentado ali para o público de uma forma que ficou muito interessante, e também é uma forma muito inteligente de apresentar os livros para o público, que entra muito naquilo que eu falei, que eu acho que ela se preocupou em trazer a literatura de uma forma acessível. Sim, é interessante você falar isso de apresentar, porque eu não tinha me ligado nisso, mas faz sentido, porque é uma forma lúdica de você apresentar um livro que às vezes as pessoas acham, é difícil de ler, não é a linguagem que eu estou acostumada no meu dia a dia, é complicado, eu não vou ler isso. Dom Casmurro, Machado de Assis, é uma coisa que as pessoas sempre falam, né? É muito chato, eu comecei a ler, não entendi nada e tal. E ali, com a encenação, eu acho que já parte de um momento da imaginação que as pessoas podem levar, se elas quiserem ler o livro, elas já vão imaginar aquilo, né? Eu acho que é por isso que as minisséries da Globo, aquelas minisséries históricas, os Maias, a Muralha, enfim, elas eram importantes, justamente para fomentar essa literatura, que ela já parte uma pessoa que não tem essa facilidade, né, de entrar dentro do livro, vai conseguir entrar. Então ela vai ver primeiro, ela fala, interessante, vou ler o livro. Então ela já tem aquela imagem para acompanhar o livro e entender melhor.
Nossa, interessante. Eu gostei dessa sua colocação sobre as minisséries, porque realmente eu comecei a pensar que, Memorial de Maria Moura, teve a minissérie Agosto, teve várias minisséries que foram inspiradas em livros, e realmente isso faz falta não só por apresentar essas obras, esse universo, mas faz falta também porque quando a galera fala sobre minissérie, se relembra que sempre passava assim em janeiro, grandes produções e tudo mais. Agora a gente tem um BBB, né? Não querendo... Não, naquela época... BBB, mas... Naquela época tinha BBB e tinha minissérie, só que agora o BBB é visto como um produto, digamos que mais importante para Globo do que as minisséries. Então eu acho que aí a gente hoje fica esperando séries e minisséries que entrem no Globoplay, que o Globoplay produza, e é isso, né? E novelas também que o Globoplay produz, lá, que nem esse ano vai ter a Guerreiros do Sol, lá que é inspirado em Lampião, em Maria Bonita, etc e tal. Então a gente fica mais agora nesse cenário. E a gente tem outros streams também. Eu tava vendo, eu sigo o Paulo Hatz, não sei se eu já comentei aqui no canal, mas eu sempre comento dele, Livraria em Casa. A minha irmã segue. Ele é muito bom para quem gosta de saber coisas de streaming, ele sempre está comentando assim sobre adaptações de livros. E ele fez um vídeo inteiro, eu posso até, não sei se vai dar aqui no canal ou não, para deixar linkado, mas eu vou procurar isso, que é só sobre as adaptações, eu acho que foi no final do ano passado, então só sobre as adaptações que vão lançar agora, que estão para ser lançadas, que já estão em produção. Então vem aí muitas adaptações de livros nacionais, séries e filme também. Só que a gente não tem essa divulgação, né? Porque agora é no streaming, não é na TV aberta. Então a gente não tem essa coisa para todo mundo. Essas coisas só saem para quem tem o acesso no streaming. Quem paga por ter, né? E eu acho que também, além de só quem paga tem acesso, eu acho que assim, na imprensa, eu acho que tem produções que são mais, digamos assim, divulgadas, porque às vezes a plataforma, o streaming passa mais informação, porque eu lembro que quando antes de Beleza Fatal de fato tá sendo exibida no streaming, quem cobre televisão, às vezes mencionava que não era tão fácil conseguir informações comparada à Globo, por exemplo, que já solta talvez mais informação, com mais antecedência, então tinha-se dificuldade de acessar informações para entender o que seria, o que teria na novela. Então acho que também, além dessa questão de ser nichado no streaming, na divulgação de noticiário de entretenimento e cultura também não sei, talvez nesse noticiário não seja tão divulgado, não sei se porque é difícil ter acesso às informações dessas produções, ou não sei se não é interessante divulgar, não sei exatamente. É interessante, né? Porque, por exemplo, Enterre Seus Mortos, que é um livro que vai virar filme. Eu acho que não é no Globoplay, mas é da mesma autora de Desalma, da série do Globo. Sim. Selton Mello vai fazer o personagem principal. Não me engano, Marjorie este ano tá no elenco. Quem que ouve falar disso? Eu nem sabia, eu tô sabendo porque você tá me contando agora, aí, tá vendo? Eu acho que também entra essa questão, e aí também me faz pensar que, eu não sei, mas eu acho que existe uma certa prioridade do que vai ser divulgado, e talvez a galera dê mais prioridade para divulgar coisas que envolvem Globo e Globoplay, aí eu sinto que depois vem Netflix, depois vem Disney, aí Prime, Max, fica um pouco ali, e aí, por exemplo, o Mubi também é um streaming mais de filmes cult, não sei se eu posso dizer assim, também pouco se escuta falar, então acho que também deve ter essa escala aí de prioridade, talvez. Sim, acredito que sim, que é uma coisa que a gente vê muito pouco. Por exemplo, o Prime, se não me engano, tem investido bastante em produção brasileira, a gente não vê. Não se vê falar. O ano passado, eu sinto que teve um pouco, porque a Cláudia Abreu estava no elenco de uma série que eles produziram.
Aí teve um pouco, mas assim, aí você me pergunta qual que é o nome da série? Boa pergunta, eu não lembro. Aí. E, por exemplo, vai ter, eu acho que vai ser série, aquela produção que a Bárbara Cristiano vai interpretar a Angela Diniz, não é? Vai ser série? Ah, o Praia dos Ossos. Então, aí essa é uma que assim, não tem uma divulgação nossa o tempo todo, mas de vez em quando você vê alguma coisa, por exemplo. Não sei se você lembrar de mais alguma aí que tá para vir aí. Mas eu acho que essa do Praia dos Ossos é porque o podcast fez muito sucesso. Também. Então, assim, quem é fã do podcast, quem gostou do podcast, já vai atrás das informações. Eu não vi ser muito divulgada também. Eu vi que vão fazer também uma série, não sei se tá para sair, se já fizeram, da Mulher da Casa Abandonada, que é do podcast. A minha irmã até falou assim, nossa, mas o que é essa mulher, o que é essa casa, por que eu falei, porque fez sucesso no podcast, mas eu nunca ouvi o podcast, por exemplo. Eu sei que teve uma época que bombou, mas eu nunca escutei. Então, a gente tem essas produções que estão sendo feitas aqui no Brasil, mas a gente não tem, por exemplo, a gente sabe o filme lá de nicho do A24 dos Estados Unidos, da Inglaterra, mas a gente não sabe o que está sendo feito aqui no Brasil. Então, e eu acho que isso tem a ver com a prioridade, mas aí também me faz pensar que vamos ver como que vai ser essa questão de valorização do produto nacional, não só no cinema nacional, mas até como a gente está comentando aqui de produções em streaming, como que vai ser isso depois do Oscar? Porque ainda está se falando muito, fica-se muito ainda, porque tem essa questão da Fernanda Torres. Mas vamos ver como que vai ser pós-Oscar, porque eu entendo, tem que torcer muito, tem que ficar feliz, tem que comemorar, acho que já conseguiu um feito grande, independentemente do resultado ter sido indicado até para filme, melhor filme é algo muito grande, nunca tinha acontecido, mas vamos ver, depois que o Oscar acabar, como é que vai ficar? Vai se consumir filmes, produções nacionais na mesma intensidade? Vai se ir ao cinema? Eu fico muito curiosa para ver como que vai ser o comportamento do público pós-Oscar. Isso é algo que eu já venho pensando há algumas semanas. Se é uma coisa que vai ser levada para as outras produções, ou se é só pontual desse filme, dessa produção, sim, eu também penso muito nisso. Gostaria que fosse levado, né? Agora a gente tem, não sei, eu acho que uma queda no consumo na assistência de novela, a gente vê isso, que as pessoas não estão assistindo mais novela, não estão assistindo tanto TV aberta assim, nesse tema de ficção mesmo, né? Então, talvez o cinema seja uma saída para as produções nacionais. Eu acho que também nos últimos tempos o que tem se produzido talvez não tenha chamado tanta atenção. E aí, por quê? O Tapas e Beijos foi uma das séries mais assistidas aí nos últimos tempos no Globoplay. E aí a minha irmã falou assim, nossa, a Globo nunca mais fez uma série desse jeito que a gente de terça-feira à noite queria assistir. Realmente, depois de Tapas e Beijos, claro, tem as coisas que são produzidas pro Globoplay, vem pra TV aberta, mas não é aquela coisa de, nossa, terça-feira vai passar tal série, vamos assistir. A gente assistiu na época, e até ela falou, vamos assistir de novo e tudo mais. Então eu acho que... Aí eu falei pra ela, eu acho que o departamento de humor da Globo já não é mais a mesma coisa. Eu acho que também, não sei se falta escrever coisas no nível de Tapas e Beijos, se é que dá para chegar nesse nível novamente, não sei. E eu falo tudo isso porque eu consumi recentemente um vídeo do canal Aprofundo, que eu sempre indico lá na coluna, que ele fez um vídeo desvendando a carreira da Fernanda Torres. Então passou pelo cinema, passou pelas séries, a novela que ela fez lá, A Selva de Pedra. Então, assim, ele falou da carreira dela como um todo e foi bem interessante. E foi nisso que a minha irmã mencionou, nunca mais teve uma série assim que a gente quisesse assistir desse jeito. Então, entra um pouco no que você falou aí, de tá caindo mais o consumo. Então, não sei se tá caindo porque não tem mais produções que chamam tanto atenção, se é o momento, não sei. É interessante você falar dessa coisa do núcleo de humor, porque a gente teve uma série que a Globo, não sei porque ela tá investindo nessas séries de auditório, sabe? Tipo, não Sai de Baixo, porque Sai de Baixo era outra coisa, mas aquele
Não é 220 volts? Como que é aquele lá da pensão? Vai que cola, vai que cola. Ó, isso. Teve uma nesse estilo com a Regina Casé, que estreou ali domingo, eu acho. Mas não. E era com o Jorge Furtado. O Jorge Furtado fez Saneamento Básico. É um filme muito bom. Então assim, eu não sei o que tá acontecendo. Se a produção, a autocúpula que corta. Olha, eu não sei. Eu tô falando do departamento de humor da Globo. Eu nem sei se a Globo ainda tem esse departamento. Porque a gente, como não vê mais nada, ou quando vem algo que não é tão humor assim, ou tem um humor que não conversa com a gente, sei lá, e aí acontece isso. Essa daí, da Regina Casé, eu não vou lembrar o nome, mas assim, passava domingo, depois do Fantástico, do tipo assim, tava ela lá e tinha um grupo de, acho que pagode, eles tocavam ao mesmo tempo que as coisas iam acontecendo, mas era assim, ai, nossa, eu tenho que fazer malabarismo para pagar as contas, e o humor era em torno disso. Então, não sei. É até interessante você destacar de quem é, porque eu não sabia de que era do Jorge Furtado, então assim, eu não sei. Eu acho que como o Toma Lá da Cá, Tapas e Beijos, Os Normais, da Grande Família, assim, certo que eu não sei como que tava a questão de audiência da Grande Família nos últimos anos, mas a gente tem que destacar que foi um programa que, enfim, muita gente, eu acredito que assistiu e tudo mais, mas produtos como estes, não sei se um dia vai ter de novo, como a minha irmã falou, nunca mais teve um desse aí. Você vê, as cariocas, as brasileiras, a minha irmã, nossa, isso aí era nossa, não teve mais, isso aí era interessante. Às vezes a abertura tá lá no Twitter, a gente para pra ver, nossa, eu lembro quando tinha, então não tem mais produções assim no departamento de humor da Globo, se é que esse departamento ainda existe. Eu não sei, eu fico falando, mas nem sei se tem. Então, e a gente tem grandes nomes, né? E eu não sei o que está acontecendo. Eu acredito que, por ser uma coisa recorrente dentro da Globo, eu acredito que talvez seja a direção geral que esteja, assim, cortando as coisas, cortando ideias, porque é uma coisa muito recorrente que não é só no humor, não é só nas belas novelas, é em tudo, todas as produções da Globo, a gente vê grandes nomes que estão saindo por falta de uma outra palavra, com produções medíocres. É verdade. E isso cai muito, eu acho, uma coisa que eu queria falar sobre o Bom Sucesso, voltando para a novela, que é o clímax da novela, que é a editora pegando fogo. Isso é os livros sendo queimados. Ai, que me faz lembrar o... Ai, como é que eu vou ver se eu lembro o nome do livro? Que é aquele livro que tem essa questão. O Fahrenheit 451, é isso? É isso! Exatamente. Eu acho que foi talvez até uma crítica ali que a Rosane e o Paulo conseguiram colocar, que a gente estava no auge, né, daquele desgoverno. Sim. E foi muito interessante deles colocarem aquilo. E eu acho que foi na gestão Silvio de Abreu. Então, eles tinham essa liberdade de poder. Eu acredito que hoje em dia, talvez, se fosse essa gestão que tem agora na Globo e naquela época, talvez teria sido barrado, né? Aí você falou de Silvio de Abreu e dessa gestão e tudo mais, vem aí futuramente Vale Tudo. Então, como é que vai ser a Vale Tudo de 2025 com essa gestão? Vamos ver. O Globo tem um grande desafio aí pela frente. O que é permitido ser colocado em tela, né? O que não, o que, enfim. E é muito interessante o simbolismo dentro da novela e fora, né, da novela, dessa grande cena. Eu anotei aqui que eu acho que uma coisa que a Rosane tem nisso, a gente já começou a ver que é um padrãozinho também de novo dela, que é o vilão alucinado, o psicopata completo, que não se encaixa muito dentro das outras. Nossa, nem me fala, porque em Vai na Fé, olha, nem vou comentar. E aí você fica pensando, será que na próxima novela vai ter isso de novo? Porque, olha, eu não sei, assim, se ela... O Armando Babaioff foi muito bem ali, tipo, eu digo muito bem porque a galera, sei lá, eu não sei se eu posso dizer que a galera gostava, mas movimentava ali, né?
Mas é o que você falou, ele era muito alucinado ali pra ficar com a fortuna e aquela coisa toda. E aí, não sei, fiquei pensando no de Vai na Fé e Nossa Senhora. E, assim, por ser uma novela tão sensível, né, bom sucesso, e Vai na Fé também trazia coisas bem sensíveis. Não sei, as temáticas delas são temáticas que tem que ter um certo tato, e aí ela coloca um vilão que é muito acima do tom. E, não sei, meio que dá se choca até ali com a parceira dele, com a amante, né, que era a Sharon Menezes, que era, não vou lembrar o nome dela, mas... Acho que era a Gisele, não era? Gisele, isso. E até com ela ele destoava que ele ia fazer umas coisas tipo, vou me envenenar esse chá que toda a minha família vai tomar. Daí ela, tipo, você tá louco? Ele já destoa da própria pessoa com quem ele é casado, que era a Nana. Porque você fica olhando aquela mulher casada com aquele cara e você fica assim, gente. E eu gostava quando ela ficou com o. Calma aí que eu anotei em algum lugar aqui. Com o Mário, que era o personagem do Lúcio Mauro Filho. E o Lúcio Mauro Filho, vou até sair, depois vou voltar. Eu acho que ele foi uma das pessoas que, quando acabou a Grande Família, ele conseguiu se dar bem, porque ele fez a Malhação das Five, e ele foi o pai de uma delas, e achei ok. Aí foi bem em bom sucesso. Acho que ele poderia fazer mais novelas se ele tivesse a oportunidade, também se ele quisesse, porque ele tem a banda dele lá que toca no Caldeirão, ai, etc e tal, e toda vez que eu vejo o Lúcio Mauro Filho, eu sempre faço a brincadeira de que a dona Nenê ia ficar muito feliz de ver o Tuco finalmente ajeitado, a minha irmã dá risada quando eu falo isso, mas dona Nenê é amável, o Tuco ajeitado na vida, finalmente. Mas eu gostei do personagem dele, eu gostava dele e da Nana, juntos. Eu acho ele um ótimo ator, eu acho que ele é muito subaproveitado como ator na Globo. Sim. Ficou muito marcado como Tuco, mas ele tem muitas outras nuances, assim, gosto muito do Mário, eu acho um personagem super interessante ali na trama. Também gostei dele ficar com a Nana e tal. Eu acho muito interessante essa parte dela, né, ter essa resistência com ele e tudo mais. E aí no final realmente ficam juntos. Enfim, e a Nana também é uma personagem super complexa. Eu gosto muito. É isso que eu falo, que destoa muito, que a Nana ela tem um quê de vilanesquinho ali, que não vilanesco, ela se choca contra a Paloma. Mas no final ela é uma pessoa normal, ela age como uma pessoa normal. E aí a gente tem o marido dela que é simplesmente. Esse detalhe que você destacou dela ser um pouco vilãzinha e tudo mais, me faz pensar que isso também é um outro perfil que é muito comum nas novelas da Rosane, porque isso me fez lembrar da Carolina em Totalmente Demais e me fez pensar na Lumiar em Vai na Fé, que é bem esse perfil aí. Vamos ver se ela vai repetir na próxima novela. Eu sinto que a Nana, ao contrário da Carolina e da. E eu acho que da Lumiar, e eu acho que é por isso que Bom Sucesso é uma novela diferenciada da Rosane, é que a Nana não tá indo contra a Paloma por causa do Marcos, né? Ou de um triângulo amoroso. Ela tá indo por causa do pai, que é muito mais interessante e tem muito mais nuances. E é bem pontuado isso na novela. E quando eles vão se despedir ali do Alberto das cinzas dele, ela fala, eu amei tanto esse meu pai que eu até sufoquei ele de amor. Eu queria proteger tanto ele que eu até fazia coisas erradas, né? Ia contra as vontades dele, porque eu queria, né? Amava tanto ele que era isso. E é um amor filial, né? Ali de pai e filha. E eu acho que é por isso que, tipo, tira desse clichê de novela de a noiva, a esposa, a ex, que tá indo contra a mocinha. É uma coisa completamente diferente que eu pessoalmente não tinha visto assim, em novelas antes desse jeito, que a Nana não é uma pessoa ruim, né? Não é psicopata, vilã e tal. De interferir na vida do Alberto a ponto de causar alguma coisa contra ele, ou contra a Paloma. Mas é interessante de ver. Eu acho que eu gosto, foi uma personagem bem interessante de ver a Fabiola Nascimento interpretando. Então foi bem legal. Sim. Eu acho que foi tudo. É só uma coisa que a. E tem
um núcleo que eu queria comentar, que era o núcleo das drogas. Eu acho que ficou meio Hermes e Renato. Hermes, Eu não sei se você chegou a... Sério, eu acho que não era da sua época, mas não sei se você já chegou a ver. Que Hermes e Renato teve uma época que eles faziam umas novelinhas que eram sátiras da Globo. Que era o Sim a Bolsa e depois veio o Proxeneta. E eu acho que foi no Proxeneta que tinha o núcleo, que era o cara, o filho do dono das empresas que se envolvia com drogas. E aí ele fumava cajuzinho. Cajuzinho mesmo, docinho, sabe? E aí ele era viciado em cajuzinho, assim, fumar cajuzinho. E aí, nossa, mas me lembra muito, muito, muito esse núcleo. O núcleo do Vaguinho, que é o núcleo do amigo da Alice, né? Amigo do namorado da Alice, não sei. Essa parte do Vaguinho, não sei porquê, ficou me lembrando um pouco o núcleo dos irmãos do Jonatas e Totalmente Demais, na escola, aquela coisa me lembrou muito. E também outra coisa que eu pesquisando ontem, eu não me lembro muito, mas a minha cabeça fez essa associação, não sei se você lembra ou se você vai se lembrar, vai concordar, o que você acha? A Ingrid Guimarães fez uma personagem lá toda deslumbrada, e aí eu não lembro muito dela, não sei. Aí eu fiquei pensando nessa personagem e eu pensei que essa personagem lembra um pouco e seria um pouco associada à Cassandra. Que a Cassandra em Totalmente Demais, pelo amor de Deus, era uma coisa assim. Ela queria muito, né, ficar famosa e tudo mais. E não sei se essas personagens têm alguma relação. Enfim, a minha cabeça fez essa relação. Se não existe, existe na minha cabeça. A da Ingrid era a Silva Nolasco. Isso. Que é atriz de novela. E é bem... Não sei, talvez seja uma evolução natural ali da Cassandra, a Silvana e depois a da Renata Sorra em Vai na Fé, sabe? Uma coisa ali. Nossa, você acha que a da Renata Sorra vai um pouco Não, nessas duas? talvez, porque seja um amadurecimento dessas outras duas, entendeu? Não tanto o perfil, mas assim, uma trajetória parecida, talvez, Sim. sabe? Mas não tão doida quanto é. Realmente, a Cassandra que eu mais lembro, ela era bem doidinha. Mas eu lembro que foi bem importante, assim, essa volta de falar das drogas na novela. Eu acho que não era uma época que não tinha se falado mais e tal, e aí ela voltou. E eu acho que ela falava bastante também sobre sexo com camisinha e tudo mais, enfim. Eu sinto que foi uma novela muito fora da curva, em que tudo não tinha nada muito tabu ali, tudo era meio que podia ser conversado. Tanto que teve uma época que a Nana fica grávida, e ela fala, eu acho que eu vou fazer um aborto e tal, e ela fala com todas as palavras, vou fazer um aborto, tô pensando nisso e tal. Então eu acho que não tinha muitos tantos tabus quanto existe hoje em dia, né, que existiam antes e existem hoje em dia. Muito interessante o quanto bom sucesso, como eu falei no começo, foi o auge da Globo, o auge de tudo. Eu acho que para esses assuntos o tabu sempre existiu e sempre vai existir, mas aí eu volto, tá ficando até repetitivo, mas eu volto talvez a forma como ela consegue dialogar, a linguagem que ela usa até para assuntos tão delicados como esse, que para algumas pessoas é, nossa, meu Deus, são assuntos até intocáveis, mas a forma como ela consegue dialogar fica tão... não sei se natural é a palavra, mas ela consegue colocar de uma forma que não fica assim, meu Deus, estou falando aqui para chocar, que muita gente, quando vai falar de novela, de série de cinema, fala, colocou aquilo ali só para lacrar, porque tem muito essa discussão no audiovisual de, quando que foi natural, foi só para lacrar. Então, acho que a forma como ela utiliza a linguagem é algo que... enfim, casa muito bem, eu acho que ela consegue falar de temas sempre muito sensíveis, ou delicados e que são importantes serem falados, mas o jeito como ela conduz não fica uma coisa meio ali para chocar. O texto não fica forçado, né? Eu acredito que, por exemplo, Garota do Momento, às vezes tem algumas cenas que fica muito forçado, assim, sobre feminismo, por exemplo, fica muito jogado na nossa cara.
sabe? Muito, ai, É olha, porque na Garota do Momento é uma novela dos anos 50 discutindo coisas de agora que. Ah, enfim. mas eu acho que mesmo se fosse uma novela de agora, o jeito que é falado no texto é muito assim, sabe? Ai, feminismo, tal, ai, é coisa racial, entendeu? É, E eu o divórcio do Alfredo, por exemplo, eu fiquei olhando aquilo e assim, até interessante, mas eu fiquei assim, será que lá esse divórcio era tão assim bem aceito, tipo, ah, tudo bem você ficar com meu marido. Você merece o meu marido, tipo assim, eu fiquei assim, gente, será? Eu fiquei uns 2 dias pensando nessa cena do tipo assim, será que naquela época existia no mínimo uma pessoa que achava ok? Porque naquela época o disquite era uma coisa, meu Deus do céu, né? sim, tanto que a gente tem Éramos Seis, o núcleo todo da menina que a mãe não aceita que é ela, porque ela tá com o cara que é desquitado, É verdade. né? E a própria mãe fala, não quero você na minha casa porque você tá namorando o cara que tá, você vai casar com o cara que não, você não tem como casar com ele. Então, e aí foi bem lembrado você destacar o Éramos Seis essa questão, porque aí eu fiquei olhando aquilo, tipo, tá bom então, né? Fica muito distoante. Eu acho que a Rosane, nesse ponto, ela consegue inserir na trama esses assuntos que seriam tabus se fossem inseridos de um jeito diferente, né? Mas eu acredito que Vai na Fé já não era uma novela que podia ter falado tantas coisas assim, com tanta liberdade. Sim, dá para perceber. Então vamos ver o que vai ser. Acho que é Dona de Mim, a próxima novela Isso. dela. Vamos ver o que vai ser. Se vai ser uma mistura de Bom Sucesso com Vai na Fé, ou se vai seguir a linha E Vai o na Fé. título da novela você já remete, pensa numa mulher totalmente. Eu sei que essa palavra a galera fala que já até tá empoderada. Então, assim, é uma protagonista, eu acredito, que vai precisar ter um estofo ali. Eu espero que não fique tão distante de ser dona de mim, mas dona de mim, vamos consultar a primeira cúpula. Porque senão vai ficar Exatamente. um dona de mim, mas peraí, antes de eu ser dona de mim, eu preciso consertar a cúpula. Eu fico um pouco preocupada nesse sentido, porque o título da novela vende essa ideia, né? Não sei se eu tenho só esse imaginário, mas, né? Não, com certeza. Eu também penso nisso, que é uma Helena da vida, vai ser uma mini Helena ali. Sim. E vamos ver como que vai ser, porque em Vai na Fé a gente já parecia que tinha algumas limitações ali do que poderia ser falado, que não poderia, né? E Dona de Mim, assim, parece uma coisa que vai ser mais pro lado de Bom Sucesso, mas não sei. É que eu acho que Vai na Fé tem aquilo que eu comentei. Eu acho que porque o tema que, assim, quando começou a sair notícias do que ia ser apresentado ali, ficou muito preso ali no que seria apresentado e como que seria mostrado, construído e mostrado, considerando que ia mexer num tema que outra emissora já se dedica há muito tempo. E é feito de uma forma totalmente diferente, como a Globo apresentou. E vamos ver, né, como que vai ser, assim, a Clara Monet, que vai ser a protagonista, ela tem muito carisma, porém, uma novela, como a gente vê em Mania de Você, não é só o carisma do ator, né? Então, Eu acho. vai talvez dê bom aí. Eu acho que vai dar certo, porque aí entra no que eu tô falando. Acho que a Rosane consegue construir tudo de uma forma muito interessante, porque na Mania de Você é muito complicado lá a situação. Mas voltando para Bom Sucesso, é a última coisa que eu quero falar. Eu acho que eu falei sobre tudo já, mas que é uma novela que tratou de morte, né? Sobre a morte durante, acho que desde o primeiro capítulo até o último, de uma forma muito sensível, sem chocar, como você falou que alguns autores colocam o choque pelo choque, e muitos colocam essa coisa da violência, da morte, para chocar o telespectador. Eu acredito que em Bom Sucesso nenhuma cena tenha tido isso,
da morte como choque ou da... Eu acho que teve só em relação ao... Ai, como era do Babayoff? O nome do personagem? Diogo? Diogo. Acho que era Diogo. Diogo. Em relação ao Diogo, eu acho que teve algumas cenas que eram para chocar, mas em relação ao total da novela, a gente sempre teve essa coisa da morte, uma sensibilidade muito grande em relação às doenças, à morte, a tudo que foi tratado ali. Depois a doença da Gabriela também, eu acho que a Alice também teve alguma coisa que ela estava grávida, não sei, alguma coisa assim. Também foi tratado com muito... A questão das drogas, do menino das drogas também foi tratado com sensibilidade. Então, eu acredito que para quem gosta desse tipo de novela, que é uma novela que vai fazer você pensar, vai fazer você se emocionar, vale a pena assistir, porque é uma novela que não você nem sente que você assistiu. Assim, você vai, passou e, nossa, meu Deus, que novelão. E a trilha sonora, eu tava pesquisando ontem, e a trilha sonora toca muito pop e MPB. Isso me fez pensar que é uma trilha bem moderna, do tipo assim, não é como tem umas trilhas de novelas que é assim, tem umas músicas modernas, mas aí depois tem umas músicas mais clássicas, e é interessante que eles fizeram um volume 1 e um volume 2, tem músicas lá em inglês, mas não teve, só uma trilha internacional. Acho que essa parte aí e também tem a parte toda de instrumental. Então, a trilha sonora é uma trilha bem moderna, na minha opinião, assim. Eu não acho uma trilha muito memorável, mas eu acho que é uma trilha que casa bem com a novela ali, não é uma trilha que destoa, né? Sim, essa parte do memorável eu concordo, até porque essa semana estreou História de Amor e eu até comentei no Twitter, uma pessoa falou assim, nossa, olha aqui, gente, essa trilha sonora, e realmente, a trilha de História de Amor eu ouvi muito quando eu assisti a novela no Globoplay, e até hoje tem música que eu escuto até hoje, então acho que isso dá o tom de trilhas memoráveis e não memoráveis. É interessante você falar isso de História de Amor, porque são músicas que ficam na cabeça da gente. Eu acho que Bom Sucesso é só a abertura ali, e a abertura muito linda também. Eu acho que faz tempo que a gente não vê uma abertura tão bonita, assim, que não seja... Hoje em dia eles estão, né, pegando muito desenho e tal. Eu acho que Bom Sucesso foi para uma outra pegada tão bonitinha. Mas História de Amor, eu fui mostrar uma cena ali, a cena da feira da Helena, fazendo feira pro meu irmão, e ali tem uma música que toca na trilha sonora. Meu irmão nunca viu História de Amor, nem sabe de nada da novela, nada. E eu mostrei pra ele a cena, a gente parou a cena, tal, foi fazendo outra coisa. De repente eu ouço ele cantarolando a música da cena. Ele nunca ouviu essa música na vida, ele nunca tinha visto a novela. Eu acho que esse lance... Uma hora a gente tem que fazer um vídeo só sobre a trilha sonora, porque aqui em casa a gente conversa muito sobre como que a trilha sonora era algo muito bem pensado para a época, para a novela, para o personagem, e sei lá, acho que os nossos pais têm essa relação com a trilha sonora, porque minha mãe fala que tinha música que tocava lá na novela e você queria comprar o vinil e você não tinha grana, mas tinha alguém que tinha um vinil, você ia lá na casa da pessoa para ouvir a novela. Então, assim, hoje não tem mais isso. E hoje as músicas são muito assim, tocam muito rápido e não tem uma música que você associa a um personagem. Eu acho que tá cada vez mais difícil ter isso. Eu acho que esse é um dos únicos problemas da novela, que a gente não tem uma trilha sonora marcante. A gente tem a trilha da abertura, que toca durante a novela, se não me engano. Mas a Paloma, assim, se você perguntar qual é a música dela, não sei. Eu acho que eu não sei, mas eu acho que não teve esse lance de músicas, eu vou usar o termo endereçadas para determinados personagens. Acho que não. Música não de teve. casal. Qual é a música de Gabi Sente, que era né, um puta casal tal? Não sei, não teve. Então, eu sinto que essa coisa da trilha sonora, a Globo seria muito inteligente dela retomar. Sim. A todo momento tem uma coisinha ou outra ali, mas não é forte também. Vai na Fé, não lembro. Vai na Fé, não. Volta por Cima, não lembro.
ter grandes músicas associadas com personagens. Então, é uma coisa que seria interessante da Globo retomar, até por quem sabe voltar a fazer discos, CDs. Essa geração gosta tanto de comprar coisas, né? Eu acho que para quem tem aquela questão de colecionar, eu acho que se a Globo retomasse com isso, daria muito certo. Eu vejo pessoas que gostam, que falam assim, se a Globo fizesse, eu compraria. Então, não sei, era uma coisa para a Globo pensar. A Globo era igual quando eu tinha aquele site da Globo, Globo Marcas. Às vezes eu comento com a minha irmã que você entrava lá, tinha a jarra da Dona Nenê, tinha um produtinho do BBB, tinha um box de uma minissérie, e assim vai. Até por colocar a trilha sonora mesmo pra gente assistir no streaming, pra gente ouvir nos streamings, né? E, né? Realmente, vai na fé, eu lembro que era muito, muito ruim mesmo. E nem no streaming, assim, era muito boa de ouvir. Enfim, totalmente demais. A gente já lembra de várias trilhas sonoras, de várias músicas que marcaram. Então foi ali por 2015 que começou a coisa desandar. Sim. Mas é isso, eu acho que eu comentei sobre tudo de Bom Sucesso. Eu acho que a gente não comentou sobre a grande cena, né, do carnaval. Inclusive, a gente comentou sobre grandes cenas dessa novela, então essa é uma novela que tem grandes cenas muito memoráveis, né? Sim. Desde o começo até mais a grande cena da Paloma com o Alberto no carnaval, desfilando. Eu acho que talvez depois do clímax de queimar a biblioteca e tal, é meio que não clímax, mas um epílogo ali, tal, epílogo não, finalmente, né, fechando ali a história do Alberto e da Paloma. Foi muito emocionante assistir na época e rever também, porque era uma coisa ali da Grazi com o carnaval, né, que era desde Páginas da Vida, que ela tem essa coisa com o carnaval e tudo mais, e culminou nessa grande cena dela com o Antônio Fagundes na cadeira de rodas, mas fazendo o Alberto, né, no Sambódromo e tal. Eu acho que é uma representação muito interessante do Brasil e de tudo que representa o Brasil, da nossa cultura, de todas essas misturas de cultura, né, que o Alberto é um dono de editora junto com uma costureira, uma empregada doméstica que depois vira estilista, mãe de família, mãe solteira, e que estão ali no carnaval. E ainda é interessante estarem ali no carnaval, porque é algo bem simbólico, que o carnaval é a festa para todo mundo, para se divertir, para estar ali, né? Então, assim, não tem essa coisa de... Quer dizer, né? Enfim, hoje já não sei bem, mas não tem esse lance da classe social, né? Uma festa do povo para todos. Na rua, né? Se a gente for pensar, claro, o Sambódromo tem essa coisa, né? Camarote. Mas na rua é uma festa que, né, junta todo mundo. E tá todo mundo ali na rua pulando carnaval junto. Não tem essa coisa de classe social, realmente. Lembra muito aquele filme do Orfeu Negro, né? Que também é uma coisa que junta a alta literatura, né, os clássicos com o carnaval, que é muito interessante. Sim. Enfim, eu acho que agora foi tudo. Da minha parte também já foi tudo. Então é isso, gente. Relembramos aqui Bom Sucesso. Para quem estava em dúvida, será que eu vou assistir ou não, assistam, que é uma novela que vale muito a pena assistir. Ou rever, né? Quem quer rever, eu vi umas partes e agora eu fiquei, meu Deus, será que eu vou reassistir essa novela? Ai, gente. O dilema. O dilema do noveleiro. Ele vê uma cena, ele quer rever a novela toda, mesmo sabendo que tem milhões ainda para assistir. Porque é uma novela que a gente não tem muito, como várias outras novelas, Senhora do Destino, enfim, várias novelas que a gente já fez até aqui, que se fala muito nas redes. Eu não vejo. É verdade. E aí a gente esquece algumas coisas. Por isso que eu falei, nossa, isso acontecia? Nossa, isso aqui? É o núcleo, meu Deus.
porque é uma novela que a gente não tem, assim, esses cortes, né? Inclusive, algumas outras novelas que vieram depois tiveram, mas Bom Sucesso não é uma novela que deveria ter. Eu acho que esse lance de Mai é muito falada ou não na internet tem a ver com essa questão de certas novelas, sei lá, meio que ultrapassarem o seu tempo de tipo assim, tem cena que de tanto que é assistida acaba meio que tornando a novela um sucesso ou cult, porque, por exemplo, isso que você colocou, Salve Jorge, por exemplo, é uma novela que um monte de gente fala, e eu fico assim, gente, mas fez. Não lembro de na época ter sido essa coisa toda. E aí eu acho que também as novelas que veio depois de Bom Sucesso, eu anotei até aqui que a antecessora dela foi Verão 90, que eu assisti, e aqui em casa todo mundo assistiu, etc e tal, que meu pai fala que é a novela do Patotinha, meu pai sempre fala assim. E depois aí foi Verão 90, Bom Sucesso, e depois foi Salve-se Quem Puder. E aí a gente sabe que o Daniel Ortiz faz sempre vários chips, casais, aquela coisa toda que entra no que a gente comentou. Eu acho que também aí vem fã-clube, a novela acaba ficando mais falada, então eu acho que o Bom Sucesso entra nessas que não são tão faladas, não sei por quê, porque é uma boa novela, então não sei se porque não tem... Pro público, não sei se não tem personagens memoráveis, não sei se a temática, não sei o que faltou, porque Totalmente Demais, por exemplo, é uma novela que foi muito mais falada do que, ou foi e é mais falada e lembrada do que Bom Sucesso. E se as pessoas assistissem, elas descobririam que o Bom Sucesso é uma novela muito engraçada. E tem muitas cenas que dá para fazer corte e colocar na internet. Silvana Nolasco, a própria Paloma, tem muita coisa engraçada ali. Que não tá sendo. Pessoal que faz contas aí de corte. Vamos lá, Bom Sucesso é uma novela que vai bombar aí nos perfis, hein? É uma novela muito engraçada. Tem muito. O Mário, né? Tem muitas cenas engraçadas. Tem muita cena que pode ser feita corte. Eu revendo agora, eu falei, nossa, isso daqui daria um ótimo corte de perfil. Isso me fez pensar que agora que tem tanta novela, umas muito boas, outras médias, outras nem tanto, tem tanta novela, e no final das contas é sempre as mesmas que tá na boca do povo, sempre as mesmas que viraliza, né? Que loucura. Exato, mas e aí a gente tem do nada uma novela que viraliza como Tititi, que ninguém falava e de repente virou meme e aí começaram muita gente a falar. Aí teve uma outra também, enfim, desses cortes de novelas que mais ou menos, aí de repente começa a falar e todo mundo começa a falar e assistir. E vai começar de novo mesmo, como eu citei algumas vezes, né, que tá meio que bombandinho aí no TikTok. Enfim, essas novelas que do nada as pessoas começam a gostar. Eu queria que Bom Sucesso fosse esse tipo de novela, que do nada alguém posta alguma coisa e as pessoas, nossa, que novela é essa? Eu vou assistir, começa a assistir, começa a gostar, porque é uma novela que precisa mesmo, são assuntos que tem ali dentro que precisam ser divulgados. É uma novela muito linda, muito sensível, muito engraçada. Eu falo linda, sensível, as pessoas começam a achar que é Manuel Carlos. Não, gente, é engraçado, tá? É novela das 7. Eu acho que assim, como que eu posso dizer? As novelas dela na 7 é a evolução de boas temporadas de Malhação. Aí quem vai me achar assim, vai me olhar e vai achar, nossa, que estranho. Mas pensa assim, uma boa temporada de Malhação, aí pensa, transforma isso para uma boa novela. Aí o resultado é Bom Sucesso. Não só Bom Sucesso, como o trabalho todo da Rosane. Ou então uma boa comédia romântica, né? Aquelas comédias românticas de mensagem para você, Também. aquelas coisas assim. Eu vejo que a Rosane, o primeiro filme dela não foi lá essas coisas, mas tem muitas frases memoráveis, que é o Como Ser Solteiro no Rio de Janeiro. Já vi algumas vezes e dá para ver que dali ela pegou os erros que tiveram ali no filme, melhorou e aí ali é a base de tudo que ela escreve. E realmente são comédias românticas muito gostosinhas de assistir, de 150 capítulos. Sim. Enfim, assistam
Deem like aqui no vídeo, comentem se vocês assistiram, se vocês querem assistir. Qual foi a parte preferida de vocês, né? Qual o núcleo que vocês gostaram mais? Paloma, se vocês acham que a Grazi está mais ou menos, está ruim ou está excelente, como a gente acha. E é isso. Eu acho que foi todos os assuntos com sucesso. Isso aí. Sigam a gente nas redes sociais, mais uma vez, a gente sempre fala no começo do vídeo, mas é bom, né, falar no final também. O meu é @MariaRaquelFS_, só no Instagram. Eu sou @nat.natv lá no Instagram, e lá no Instagram tem um link para o meu blog. Vocês me acham também no Twitter e também no capítulo anterior, que é @no capítulo anterior. Então sigam a gente lá no Twitter, se inscrevam aqui no canal e nos acompanhem. Lembrando que a gente, mais uma vez, né, que a gente tem lives toda última segunda-feira para comentar aqui esse vídeo e comentar do que tem acontecido no mundinho noveleiro, de outras novelas, enfim. Para vocês acompanharem, vocês conversam com a gente por lá. Também. Isso aí. Então é isso, até a próxima. Até.